Filipenses Philippians 2, de 5 a 11. chapter 2 from A gente falou demais desse versículo, não foi, pastora? we spoke a lot about this verse. Tendo em vós aquele sentimento que também houve em Cristo Jesus. Make your own attitude that of Jesus Christ, O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa o que devia aferrar. who existing in the form of God did not consider equality of God of something to be used for his own advantage, Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Instead, he emptied himself by assuming the form of a slave, taking on the likeness of man, and when he had come as a man in his external form, E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to death on the cross. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. For this reason, God also highly exalted him and gave him the name that is above every name, Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. so that the name of Jesus, before the name of Jesus, every knee should bow, of those who are in heaven, on earth, and under the earth. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. That every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of the Father. Amém? Amen? O que esse estudo nos ensinou And what the study taught us é que nós devemos, Is that todos we- como cristãos, should, as Christians, ter a mente de Jesus Cristo. have the mind of Jesus Christ. E nós, quando começamos a estudar isso, nós batemos muito em cada tecla. And as we began on this, we really analyzed each aspect. Que quando Jesus ele diz quando ele fala tornando semelhante a Cristo, é pegar os exemplos que ele nos deu. And when Jesus says becoming like Christ is to take the examples he gave us. Jesus, tudo que ele fazia, ele olhava para Deus. Everything Jesus did, he looked at God. Nós tudo que devemos fazer, Everything we should do, nós temos que olhar para Cristo. we should look at Christ. Ter a mente de Cristo To have the mind of Christ não é ter uma mente religiosa, is not to have a religious mind. é ter uma mente aberta It's to have an open mind para tudo aquilo que Deus tem na sua vida. for everything God has prepared for your life. E nessa primeira unidade, que eu vou falar da unidade 1, 2, 3 e 4, And I'll speak from unities 1 through 4 that we studied. a primeira diz que é tornando-se semelhante a Cristo, It says becoming similar to Christ em obediência, in obedience, em busca de oração. in seeking and prayer. Era o que Jesus fazia a todo momento. It's what Jesus did the whole Jesus não time. fazia nada por ele mesmo, mesmo sendo Deus. Even though Jesus was God, he didn't do anything of himself. Ele procurava sempre estar olhando e buscando da onde é a nossa fonte. He always looked towards the source, which is God. O segundo ponto, ele fala de experimentar a liberdade em Cristo. The second point, he talks about experiencing the freedom in Christ. Muitas vezes nós estamos colocando nossos pensamentos tudo dentro da caixinha de sapato, You know, many times we place our thoughts and achando que ideas Deus só opera ali. in a little box and we limit the way that God works. Paulo fala que eu posso tudo naquele que me fortalece. Paul says, I can do all things in he who strengthens E me. ele não fala só das coisas boas, não. And he doesn't only talk about good Ele things. fala que ele passou as coisas ruins também, aprendendo como Cristo. He says he went through the difficult things as well, learning like Christ. O que nos faz crescer What causes us to grow é muitas vezes nós tropeçarmos, is that we sometimes in life we stumble, mas nós nos levantamos para fazer a coisa certa. but we stand again to do it the right way. Que sirva como por exemplo para nós. And let that be an example for us. E muitas vezes nós estamos proibindo coisas aos nossos filhos Many times we're forbidding things in our children nós estamos cortando o meio deles aprender a viver nessa vida. that we're cutting the source of them learning how to live in this life, in this world.
Nós vamos ensinar a certa. We teach it right. Porque quando ele deparar com alguma coisa errada, Because when he faces a difficulty with something wrong, ele vai dizer não. he's going to say no. Foi assim que eu fui ensinado. I was E é taught assim que vem de this, Deus. and this is how God taught how it comes from God. A unidade 3 diz que nós somos verdadeiramente livres. Unity 3 says that we are truly free. Nós somos livres em Deus para escolher aquilo que nós quisermos. We are free in God to choose what we want. Depende de nós escolhermos. And it depends on each one of us on making that choice. Se nós temos a mente de Cristo, If we have the mind of Christ, nós escolheremos o caminho certo. we will choose the right way. Mas se nós não temos a mente de Cristo, But if we do not have the mind of Christ, nós vamos ter os nossos tropeços. we will stumble. E muitas das vezes esses tropeços que nós temos And many times when we stumble, servem para nos trazer de volta para o caminho de Deus. it teaches us to go back to God's way. Deus não tem nos manipulado. God does not manipulate people. Ele tem nos guiado. He guides people. Às vezes nós desviamos para a direita, Sometimes we take a tour to the left, para a esquerda, a detour to the right, mas ele não se move da onde ele está. but he doesn't move from his path. Nós temos que continuar seguindo o caminho que ele nos deu. He pushes back, and we need to follow on the path that he gave Ele us. deixou escrito para nós o que é melhor para He nós. left a guidebook of what's best for us. Ele nunca escondeu de nós And o he que foi never- feito de errado. Hid from us what was done wrong. O que ele mostra para nós, What he shows us que através dos erros de muitos homens, is that through the mistakes of many men, ele consertou uma nação. he was able to fix a nation. Davi foi um exemplo disso. David was an example of this. Ele fez muita coisa de errada, He did a lot of wrong things. mas quando ele era confrontado por homens de Deus, But when he was confronted by men of God, ele voltava para buscar a Deus e fazia a coisa certa. he would go back into the right path and did the right thing. Essa é a liberdade que Deus nos dá. That's the freedom God gives us. O quarto ponto toca a sabedoria divina. The fourth point talks about divine wisdom. Deus sabe God knows como nos levar para o caminho certo. how to take us to the right way. Ele sabe como colocar pessoas justas no lugar certo para nós. He knows how to place good, righteous people in the right place for us. Às vezes pessoas que nós não damos tantos valores, Sometimes people that we don't give so much worth to, mas que falam alguma coisa para nós que a gente faz assim, uou, but that tells us some things that we go like, wow, eu tô fora. E eu I'm away tenho que from where I should voltar. be and I need to go back. Então, So, nessa primeira parte, quando fala que tornando semelhante a Cristo, in this first part it says, becoming like Christ, nós temos experimentando a liberdade em Cristo, we experience the freedom in Christ. temos com certeza, sabemos com certeza que nós somos verdadeiramente livres And we know that we are free e que nós conhecemos a sabedoria divina and that we que know nos the guia. divine knowledge that guides us. Por isso que uma das coisas mais bonitas em Deus, That's why one of the most beautiful things in God, Ele deixa você escolher aonde você quer viver. He lets you choose where you want to live. Ele deixa você escolher He lets you qual o choose futuro que você quer viver. what future you want to live. Se você quer viver uma eternidade com Cristo, If you want to live an eternity with Christ, ou se você quer viver uma eternidade sem Cristo. or if you want to live an eternity without Christ. Tendo a mente de Cristo, Having the mind of Christ, você vai escolher o que é certo para você. you will choose what is right for you. E o que é certo para nós And what is right for us é aquilo que nós vamos passar para os nossos filhos, is what we will pass on to para our os nossos children, netos, to our grandchildren, para a geração que vem à frente de to the nós. next generation that comes behind us. Por isso que o pastor hoje passou quando começou falando o que é igreja. When the pastor opened the service talking about what is church, Na hora do louvor eu pensei, é alegria para mim. during the worship I thought it's joy for me. Que para mim é uma alegria estar aqui It's joy for me to be here, pulando e jumping, adorando o meu dancing, Deus. glorifying the name of my God. Eu tenho plenamente a convicção do que eu quero para minha vida. And I know what I want for my life. E quando eu estou diante de Deus, And when I'm before God, eu boto isso para fora. I put this out there. Porque tendo a mente de Cristo, Because having the mind of Christ, eu penso igual a Cristo. I think like Christ.
E eu acho que quando nós pensamos igual a Cristo, And when we think like Christ, nós queremos dar o melhor para nós we mesmos want to give the e best para for aqueles que estão ao redor ourselves de nós. and for those who are around us. Amém? Amen? Que nos próximos estudos que nós vamos começar em janeiro, That in the next studies that we're going to start in January, o Evangelho, Novo Testamento, the New passo Testament, a passo com Cristo step by Jesus. step with Jesus Christ. Que nós possamos ter mais gente, May we have more porque people quando nós acabarmos eles, so that when we come to the end, outras pessoas possam estar aqui, you may be up here falando do que você aprendeu. speaking about what you learned. Esse lugar aqui This place here não é só para o pastor estar pregando, is not just for pastors to é preach. para nós como igreja, It's for us as a church está testemunhando, to be witnessing está falando and be speaking daquilo que Cristo está fazendo no of nosso what meio. Christ is doing amongst Amém? us. Amen? Amélia. Amelia? Bom dia para quem eu não tive o Good morning. prazer de falar oi ainda. To Oi para whoever I todo didn't mundo. say hi yet, hi to all. Eu achei que hoje I a thought- minha parte seria cantar. Today my part was going to be singing. Eu acho que seria mais You know, fácil. I think it would be botar a easier. Débora para pegar e eu cantar, né, You Débora? know, put Deborah to preach and I'd sing in her place. Mas vamos nós. After all, she gets it from me. Bom, sobre o livro, So let's go for the book. o Tony falou a mesma coisa. Tony said the same thing. Sobre o livro, o Tony já falou. Gente, foi todos os... Esse é o quarto livro, né? This is the Que fourth nós book, estudamos? correct, Quarto. Pastor? Esse eu acho que foi o que mais, assim... This was the one. Eu aprendi de todos, mas I esse learned falou from muito all, mais but comigo, this eu one acho. spoke very intimately to me Pelo fato de que faz com que você because it causes you pense to como think. andar, how to walk entendeu? E como visualizando a mente de Cristo. and how to visualize A the gente mind of parece que Christ. seguiu os passos de Jesus assim, It's as if we were following Jesus' quando ele esteve aqui footsteps na Terra, e a gente aprendeu when he um was on pouquinho de cada coisa que ele viveu aqui. and we learned a little Então bit that he went foi through here. muito interessante para mim. So it was very interesting for me. A minha parte é falar do fruto do Espírito. My part is to speak of the fruit of the Spirit. Todos sabemos quais são, We all know what they are. né? Amor, Love, gozo, paz, Joy, peace, longanimidade, benignidade, long-suffering, bondade, goodness, fidelidade, kindness, mansidão faithfulness. e domínio próprio. it's self-control Eu vivo todos eles? Não. and meekness. Do I Eu, live eu all of me them? No. eu olhava para dentro de mim mesma e falava ver You know, uau, I analyzed ainda myself está faltando muito. and I said, wow, I still have a long way to Mas get o there. que eu faço? Eu falo para Deus todos os dias, But what did Senhor, I learn? I go to God every day que eu seja uma pessoa melhor a cada and I say, dia. Lord, may I be a better person Que eu every day. viva os frutos do Espírito todos os May I dias. live the fruit of the Spirit every day. Quando eu converso com meu irmão, When I speak to my brothers, os de dentro de casa e From- os de fora de casa. from family or brothers and Que sisters from amar outside. aqueles que estão embaixo do nosso teto é muito fácil. Because it's easy to love those Né? who are Ter under our own roof. paciência com eles é muito To fácil. have patience with them, it's easy. Agora eu quero ver lá fora. But when we are dealing with, Às every day vezes com aquela pessoa with que, our coworkers or sabe, people você sabe that, que às vezes é uma pedrinha lá no seu pé, né? they're like a stumbling stone Mas a for gente you. mostrar o amor de Cristo, But for us to a show the love of paciência, Christ, sabe? the patience Em responder às vezes certas in coisas. answering certain things. Essa eu acho que é a parte This difícil. Então is essa the parte eu hard part. aprendi um pouquinho. So I learned. Então eu ainda não cheguei lá, I'm gente. Eu not estou there yet. I'm caminhando. far from it, but I am walking. Mas eu estou tentando But I am viver striving to live essa parte, sabe, a cada dia, this part every sendo day, paciente, being patient. sabe? Esse versículo, se todos sabem, está lá em Gálatas 5:22, This verse is in Galatians 5 de 22 a 23, 5, verse 22 and 23. onde fala que no final In the end of this, desses frutos do Espírito fala, contra essas coisas não há lei. Isso é muito interessante. E você manifestando essas qualidades, in the end it says, a sua against velha these things, natureza diminui there is no law, and your old e nature você diminishes, permite que o Espírito Santo and you allow the Holy Spirit se manifeste mais na sua to vida. manifest in your life. Que é aí que a gente vai And that's passar isso para os nossos irmãos. É what we isso que a pass on gente to our vai brothers. viver That's what we live de uma maneira
né, melhor in a essa better way. parte. This part. A outra parte que me cabe é a atitude de servo. And also the attitude of servant. Mateus 10, 25 Let's go to fala Matthews que basta ao 10:25. discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. And it says, it is enough for a disciple to become like his teacher and a slave like his master, or a servant like his master. A gente tem um exemplo muito We- grande aqui na We igreja de have an servo, example here in church of a servant. que é o nosso pastor, Which is e a our gente pastor. sabe, todos nós sabemos All of us, we que know ele não mede esforços para nada, that he doesn't, sai de casa, Make vai things atender quem está difficult. precisando. he goes to help anyone who's in need. E eu acho que isso, apesar da gente falar, eu já venho ele falar isso de novo, mas eu acho que isso vai think this ensinando a gente Teaches us cada vez mais Every day que more. That essa atitude this é que attitude nós of devemos ter servitude com, is what we com should todos have nós. with each other. Então, pastor, muito So, obrigado pelo Pastor, seu thank you exemplo. for your example. A gente tem que mostrar a nossa We need humildade, to show our humbleness, sabe, submissão a Deus, submission to God como nosso Deus, como nosso Senhor. as our God, our Lord. Assim a gente vai compreender a importância de Then servir we a understand Deus the e aos nossos importance of irmãos. serving God and our brothers. Quando a gente usa When we use esse exemplo this aqui, example, a gente vai ver como a gente vai tratar we will melhor see how we will Sabe? treat better o nosso irmão. our brother. A característica de um servo permite Deus fazer sua obra em você e por intermédio de você. The characteristic of a servant allows God to do His work in Quando you você abre and seu through you. coração, Deus So when you open pode your heart, entrar e fazer a obra. God can work on you Entendeu? and use you to do His work. Então, humildade, So humbleness, obediência, obedience, disposição, disposition, leal, fiel, loyalty, vigilante, corajoso, vigilance, courage, não contencioso, brando, apto para ensinar, paciente, manso, bom e prudente. Devemos exercitar teach, isso patient, todos os meek, dias. and prudent. We need Sorry, to try that every day. Bom, a outra parte que me cabe é as bem-aventuranças. Pastor, não bota seu uau aí, pastor. Pastor said, well, another thing I'm here to talk about is the attitude. Yes. Beatitudes. Okay. As primeiras 4 bem-aventuranças é pobre de espírito, os que Humble choram, in spirit, the ones who cry, os mansos the meek, e os que têm fome de and justiça. those who hunger for justice. São a chave para o coração de Deus. They're the key to the heart of God. Deus ama os necessitados. God loves the needy. Quando recebemos as 4 bem-aventuranças, When we nosso receive caráter these beatitudes, se prepara para algo maior. our character is ready for something greater. O foco aqui é Deus. The focus here is God. As outras 4, The other 4, os the misericordiosos, merciful, limpos de coração, with clean hearts, the pacificadores, peacemakers, and the perseguidos, persecuted. são a chave para se alcançar o caráter de Cristo. They are the keys to reach the character of Christ. O foco é o nosso The próximo. focus becomes our neighbor. Essas 2 divisões These 2 divisions nos levam para os 2 grandes mandamentos. takes us to the 2 greatest commandments. Amar, To love, que é o amor em primeiro lugar. which is love in first place, Amar a Deus, né? To Que é love primeiro. God E ao nosso próximo. and our Então, neighbor. as bem-aventuranças nos traz para esse So mandamento these maior. beatitudes takes Amai a us Deus sobre todas as to coisas e this ao teu point where próximo we can como a ti love God mesmo. above all things and love our neighbor like we love A gente ourselves. vai achar isso lá em Marcos 12, 29 And a you can see that in 31. Mark 12, 29 to 31. É. E o último And the last one são Jesus e as suas emoções. was a study about Jesus and his emotions. Olha, eu vou dizer que eu fiquei surpresa com essa I'm lição. going to tell you that I was surprised with this teaching. É. All of us were. Porque eu nunca tinha pensado como Jesus tendo emoções positivas e negativas. Because I never thought about how Jesus had both positive Você fala and assim, negative uau, emotions. Jesus tendo, You say, sabe, what? Jesus had negative emotions? emoções negativas. Mas a palavra de Deus mostra But the Word of God shows us que
o objetivo dessa lição é que você expressará suas emoções de uma forma que honre a and Deus. teaches us to express our emotions Jesus in a way that pleases God. manifestou emoções positivas e negativas. Então, Jesus se irou, Jesus, he was angry. ele teve indignação, He was upset. ele ficou pesaroso, He was entendeu? he was Comovido. sorrowful. He was Yeah. with sorrow. Então, eu tenho ali, quando ele se irou, sabe? Mateus So, 21, 12, When he 13. became angry, in Matthew 21, Se Azaf, se você 12 quiser to 13. colocar, por favor. Azaf, if you can put it up to us. Mateus 21, 12, 13. Matthew 21, verse 12 and 13. You can put it in Portuguese. Yeah, please. A gente comentou muito sobre esse We talked versículo. about a lot when he went into the temple, Que Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali and vendiam he e cast out everyone who compravam. was there doing business. E derribou as mesas dos And he turned the cambistas tables e as cadeiras dos que vendiam and the pombas. chairs of those who were selling doves. Gente, eu nunca tinha pensado. And I had Aprendi never ali thought com todo mundo about that, and I learned there. que Jesus ele simplesmente não chegou lá e That baixou, entendeu? E It wasn't. brigou He didn't e get there and had an derrubou. explosion of anger. Não, It wasn't Jesus just like that. já vinha acompanhando, He knew. vendo aquilo que todos He estavam had seen fazendo. what people were E doing. por respeito à casa de And Deus, for the respect he had ele for God's house. preparou o chicote que The ele Bible said usou, he sabe? took and O prepared. verso 11 fala, né, pastor, He que ele prepared that preparou. whip. He made it. Então, eu achei super And I interessante thought that was interesting. que ele preparou And he prepared por amor a Deus, For sabe? love of Por, God. por preservar a casa de Deus. to preserve the E house of mostrar God. para eles, sabe, And showing o them quão é importante a casa How de Deus. important the house of God is. Então, a gente vê Jesus tendo So we see Jesus essas emoções having these emotions. quando ele ficou pesaroso, When he was comovido, sorrowful, quando Lázaro morreu, When né? Lazarus O died, coração dele ficou his heart was burdened. pesaroso. Mas a heavy. gente vê que em nenhum momento But we see that in no moment Jesus pecou. Jesus sinned. O controle, He had control. sabe? É aquilo que a gente fala, a gente pode irar, Is what we say. Sabe, We can mas become upset or angry, tem que tomar cuidado para but we não need to be pecar. careful that we do not sin. Então, é uma linha So muito it's a fina, thin line. muito A fina. thin line. Mas Jesus, em nenhum momento Jesus But in pecou. no time did Jesus sin. Mas ele teve sentimentos But como he você e had eu, feelings like you and I. entendeu? Mas ele não pecou. But he didn't sin. E por outro lado, a gente vê um Jesus que And on the- amou, And Jesus was also loving, sabe? Deu esperança, hopeful. desejou, He desired things. ele teve He alegria, had joy compaixão, and compassion. sabe? Jesus viveu tudo isso. And A he gente lived pode all of this, ver. and we can see this. Eu separei alguns, vocês podem anotar e depois You can vocês write olhem em it casa. down. Vocês vão ver em Lucas In 22, Luke 15, 22:15, 10, 21, 10:21, João 15, 11. and John 15, Você vai 11. ver You'll quando see Jesus ele se compraz, entendeu? when Com as Jesus, pessoas, he ele is se alegra joyful with people e como ele tem esperança and he has em hope nós, in us. sabe? O mais importante é a esperança The que most ele tem em important is nós, the hope he has in entendeu? us. E ele amou tanto, gente. Ele And he amou loved tanto so much que no final ele pagou o that in the end preço. he paid the ultimate Por price. causa desse amor, ele pagou Because o of preço this por love. causa de mim, por Because causa de of me, você, because of you. entendeu? Então, So eu acho que esse estudo I think this study me fez um pouquinho melhor, made me a better entendeu? person. E eu espero que eu nunca And I hope deixe de viver isso que eu aprendi that I will never aqui, stop living what I've learned here. porque eu acho que esse aqui é o passo a passo, Because this is a step by step. é o beabá It's para a the gente ABCs chegar lá onde o Tony falou. Você quer of morar where com Cristo? we want to get with Eu Christ. quero morar com Cristo. And I want to get with Amém. Christ. Amen. Fabíola. Olá. Acho que Hello. a coisa mais difícil é você tentar colocar 4 capítulos I think the most difficult thing is for you to put 4 do chapters que você aprendeu of what you learned em 20 minutos. in 20 minutes, Porque a gente... É 10? Ok. in 10 minutes.
Vou tentar. Ok. Então, a minha parte foi os últimos 4 capítulos So que the last part fala was the last 4 de como chapters que foi a relação de Jesus about how it was the relation com of as Jesus coisas do mundo, with the da things of forma the world. que ele viveu no Espírito, and the way that he lived in the com Spirit toda a sua santidade e amor. with all his holiness and love. Então, ele nos ensinou que para a gente ter uma vida abundante, So he taught us, for us to have an abundant life, a gente não pode ser escravos das coisas materiais. we cannot be enslaved to material things. Mas sim, como diz em Mateus 6, 20 e 21, But like it says in Matthew 6, 20, 21, que a gente tem que juntar tesouros no céu. that we need to gather our treasures up in heaven. Mas juntar tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Where there's no thieves and where rust does not corrode. Porque aonde estiver o vosso tesouro, Because wherever your treasure is, aí estará também o teu there coração. also is your heart. Ele também nos diz em Lucas 12, 15, And in Luke 12:15, acautelai-vos e guardai-vos da avareza ou de toda cobiça, porque a vida do homem não consiste can we de put up abundância Luke? Thank you. das coisas que você possui. Watch out and guard against all greed, because one's life is not in the abundance of his possessions. Gente, Jesus, a Jesus. gente, como a Amélia falou, Like lendo a Amélia vida said, dele e caminhando com ele nesses When you study nesses his life, tempo que a gente estudou, in the way we studied, ele dava pouquíssimo valor às coisas he materiais. gave very little value to material things. Tanto que ele nasceu num estábulo, So much, he was born in a stable. ele emprestou o seu meio de locomoção, ele emprestou o burrinho. He lent someone his donkey, which was his only way of transportation. Ele pegou emprestado. He borrowed a donkey. Ele pedia para os discípulos ir na frente para arrumar um lugar, uma sala para ele, com que ele He would ask pudesse his reunir disciples as to go before him pessoas. to prepare a room for him. E na sua And in morte, his death, a gente lendo, as you read, a única possessão material que ele tinha, The a only única coisa material material que ele possession tinha that he naquele had momento at that eram moment suas roupas. was his clothing. E que mesmo assim, And even so, ainda os soldados ainda estavam jogando em sorte para saber quem que the ia, soldiers com cast quem lots que ia on it to see ficar com who was going aquilo. to keep that. Então, So, em Lucas in 14:33 Luke 14:33, diz assim também: It also assim, says, pois, in the same way, qualquer de vós every one of you que não renuncia a tudo quanto tem, who does not say goodbye to all his possessions não pode ser meu discípulo. cannot be my disciple. Jesus, ele pôs um limite muito firme Jesus put a very strong em limitation relação às coisas in materiais. relation to material things. Em Mateus 6:24 ele diz In assim: Matthew 6:24 he says, ninguém pode servir a dois senhores, no one can be a slave to two masters. porque ou há de odiar a um e Or- amar ao outro, Or he'll hate one and love the other, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. or be devoted to one and despise the other. Não podeis servir a Deus e as You riquezas. cannot serve or be slaves of God and money. Então a mente de Cristo nos ensina So the mind of Christ teaches us a colocar a Deus acima de todas as to place coisas. God above all things. Gente, isso não quer dizer que a gente não pode ter bens It materiais, doesn't né? mean that we can't have material goods, Mas sim que nos diz que nós podemos ter bens materiais but it tells us we can have material goods e usar ele com sabedoria. and use it with wisdom. O livro também fala assim que o dinheiro em si, The book says that money in itself ele não é bom, is not good, mas ele também não é mal. but it's not bad. E pode ser usado com o propósito do mundo, And it can be used with the purpose of the world to reach Ou- worldly goals com os propósitos de Deus. or for God's kingdom with godly purpose. E aí é que está a And diferença. that's what's the difference. Nós temos sempre que focar We need to nas always coisas do focus alto, on things that come from above, como diz Jesus, e juntar os nossos tesouros no céu. and gather our treasures up in heaven. Jesus
viveu no Espírito, Jesus lived in the Spirit enquanto, como nós, ele viveu nesse mundo. while he lived in this world. E para fazermos isso, And for us to be able to achieve that, nós precisamos ter uma atitude, uma we need to determinação have a determination and an attitude de escolher, of choosing primeiro lugar, o Firstly. espiritual the spiritual e, em segundo lugar, o material. and in second, the material. Gente, Deus dirige nossa vida God guides our lives, exterior exterior, conforme o Espírito está agindo dentro de nós. God will guide our lives according to what the Spirit is driving us. João 1,14 In diz John assim: 1:14 it says, o Verbo se fez carne and so the Word became flesh e ele habitou entre and nós. took a place amongst us. Isso é muito lindo, And this is porque awesome because isso foi uma revelação para mim. this was a revelation for Porque me. quando isso aconteceu, Because when this happened, o espiritual the spiritual invadiu o material. invaded the material world. Então a gente tem que, a maioria das vezes, que é muito difícil, Well, I know the majority of the time it's very difficult optar em fazer But we should os propósitos de Cristo, to não o fulfill nosso. the purpose of Christ and not our own. Porque o diabo, Satanás, ele Because usa the muito devil, o he uses sistema desse mundo the system of this world para conseguir as coisas que ele quer. to be able to accomplish what he wants. Então ele controla as pessoas So people are controlled, e o objetivo dele é separar o homem de and Deus. his goal is to separate men from God. E quando a gente vê esses versículos bíblicos And when we see these biblical verses e a gente coloca o material primeiro and we place the material things before God, e o Senhor a segundo lugar, we place God as second in our lives. não há nenhuma forma de dizer que nós estamos perto de We Deus. can't say we are close to God Porque isso faz com que nos separamos dele. because this only brings us away from God. Quando nos concentramos em nossos propósitos When we concentrate in our own purpose e não nos propósitos dele, and not God's purpose for our lives, nós estamos sendo deste mundo. we are being worldly Porque nós estamos seguindo esse because sistema. we are following the world system. E nós não devemos ser deste mundo And we should not. e viver da maneira deste mundo. We shouldn't try and strive to live in the Por ways of mais this world. que nós vivemos aqui. As much as we live in the living flesh and material Ele things nos around dá us, muitos exemplos He gives us examples de que, como ele mesmo viveu aqui, mas ele não foi daqui. of how He Himself lived here, but He was not from here. Jesus não tinha nada a ver com o sistema deste mundo. Jesus was outside of the system of the world, E ele nos chama para ser imitadores. and He calls us to imitate Him. Ele disse assim aos judeus em João He 8:23. says to the Jews in John 8:23. 8:23, Eu não sou deste mundo. I am not of this world. João 17:16. John 16:17. Ele disse, 17. ele fez uma oração intercedendo pelos He was discípulos. making a prayer for the disciples, E ele and He disse, says, eles não são do mundo, they are not of the world assim como eu não sou do any mundo. more than I am of the world. Ele nos deu o exemplo de He que gave us the example that é este tipo de vida que nós devemos levar. this is the type of life we should live. Gente, aonde quer que Jesus ia, Wherever it was that Jesus went, o mundo era profundamente the tocado world was deeply e impacted transformado and pelo espiritual. transformed by the spiritual in the material. Porque o espiritual era sempre dominado Because the sobre o físico. O domínio, o espiritual teve domínio sobre o because the físico. spiritual would dominate the physical world. Quando ele acalmou a tempestade, For example, when He calmed Quando- the storm, ele alimentou aquelas 5.000 when pessoas, He fed the 5,000, quando ele curava o enfermo, when He healed the sick, o material sempre the obedeceu ao material espiritual. would always submit to the spiritual. O melhor do material And the best of the material é world quando ele é usado is when it's used com um propósito espiritual. with the spiritual purpose. Nós temos que pedir a Deus, And we need to ask God, e isso
Se você quer saber um pouco mais profundamente And if you want to know sobre a isso, little você deeper pegar o about this, livro e estudar ele, take the book and study it. eles nos ensinam, só que It não é um teaches processo us. de fazer isso aqui agora. A gente We're faz not uma going to do this lista now. You make a list. e tudo mais. Então, mas eu acho que, como eu já fiz essa oração But e eu as continuo I fazendo prayed todos os before, and I dias, still pray, é pedir para que ele nos ajude a ask a for him to identificar help us to identify aonde o material where the material está influenciando a nossa vida is espiritual. influencing our spiritual life. Exemplo, no trabalho, Example, at work, o seu trabalho está sendo o número 1 is e your o Senhor job número 2. the first place takes the first place in Seu your life? passatempo, você Your está indo pra favorite academia? pastime. Are you going to the gym quando você poderia estar buscando de Deus? while you should be seeking from God? Televisão, Television, carro, car, comida, food, roupas, clothing, móveis, investimentos. real estate, investments. Essas coisas estão sendo usadas para a glória de Deus? Are these things being used for God's glory Ou para o propósito do reino? or for the kingdom's purpose? O desejo do coração de The Deus desire of God's heart é que tenhamos suas is características, that we will have His que characteristics sejamos parecidos com Ele, and look like Him and be similar to Him. seus imitadores, Be His imitators. como diz em 1 Pedro As it 1,16. says in 1 Peter 1:16, Sede santos, be holy, porque eu sou santo. for I am holy. Eu creio que I believe that ser como Jesus being like Jesus é muito difícil, is difficult porque eu passo por isso todos os because dias. I go through it every day. Como a Amélia falou, Like Amelia não é porque said, a gente fez esse curso que It's nós not somos because we did this perfeitos, course that we're perfect, mas uma coisa que a gente aprendeu é but one que thing we learn is that o que o Senhor está interessado what the Lord is interested in é a motivação do nosso is the coração. motivation of our hearts. Hoje a gente pode até errar, Today we can make mistakes, mas Ele nos dá um novo dia. but He gives us a new day. O sol nasce a cada manhã, The sun rises every nos morning, dando a oportunidade giving us a new opportunity para sermos melhores to be better e mais parecidos com Ele. and be closer to more similar with Him. Quando nós nos separamos dos sistemas do mundo, When we separate ourselves from the system of the world, a gente consegue mostrar o amor we are able to show the love como o de Cristo like Christ e também o nosso relacionamento com Deus and our relationship with God e com as pessoas à nossa and with the people volta. that are around us. Como o pastor diz, As the pastor said, tem sempre alguém there is olhando. always someone looking. Então isso é muito So importante. this is very important Nos transformarmos em for us pessoas to cheias transform ourselves into people de amor filled with love. e santas. And holy. Gente, santo, eu creio que é você And I believe buscar holiness is a to ser seek puro a cada dia. to be pure every Isso não day. quer dizer que você vai deixar o seu serviço, It vai doesn't vender mean seu you're going to carro quit your job, you're going to let go of your car, e você vai se trancar no quarto and you're e going é to lá que lock você vai yourself ficar. in your Isso room não é and you're going to stay there santidade. just seeking, seeking, seeking. That's not holiness. Ah, então, que possamos ser So we santos may e be cheios de amor. holy and filled with love. Colossenses In 3:12 Colossians 3:12, diz assim: it says, como povo escolhido de Deus, as the saints of God, santos e amados, holy and dearly loved, revestivos de um coração pleno, let your behavior be marked by pity and mercy, com compaixão, kind feeling, bondade, low opinion of yourself, humildade, gentle ways, mansidão and power of undergoing all e things. paciência. Gente, People. se nós estamos focados nas coisas materiais, If we are focused on material things, quando que a gente vai conseguir ser dessa forma aqui? how can we be this way if we are focused on material things? Se você tem dinheiro, If you have você vai money, querer para você, You're going to want it for yourself. você vai querer comprar o sapato para você, You're going to want to buy your 17th shoe for sendo yourself, que tem uma pessoa knowing precisando that there's someone needing e tá de chinelo de dedo. and they're wearing flip-flops. Então a gente tem que focar muito nas coisas So we que need estão to acontecendo focus à nossa on volta. things E essa that are compaixão, happening esse around amor us.
And our compassion é só quando love é uma is a consequência consequence desse caminhar com of this Deus. walking with God. É uma consequência It's a de querer consequence ser igual of a wanting Ele a to cada be dia like mais. Christ every day more and more. E muitas das vezes, And many eu, times, pelo menos antes de fazer esse estudo, before a I did this gente study, acha que muita coisa anda separada, como o pastor estava we think fazendo a lot of hoje things sobre a are separate, igreja aqui, né, no you know? começo. Mas não é, porque o amor, ele é a característica fundamental da natureza de Deus. You know, love is the fundamental characteristic of God. E se a gente quiser ter a mente de And if Cristo, we seek to have the mind of Christ, Deus deverá dizer a nós: God will tell us eles são amor. they are love. E é isso que Deus tem visto? And is that what God has been seeing? A santidade e o amor trabalham unidos Holiness and love work together para se fortalecerem. to strengthen each other. O amor cultiva a santidade Love breeds holiness e a torna possível. and makes it possible. O amor que não é santo e puro, The love that's not holy and pure ele não tem sentido. makes no sense. Se a santidade não amasse, If holiness did not love, seria inútil. it would be in vain. Então esse Deus tão lindo, So this beautiful God que nos ama that loves us e que simplesmente and that simply quer nos ver cada dia mais wants to see us every day more and more puros, pure, separados dos amores deste mundo away from the loves of this worldly love e mais parecidos com Ele, and being more like Him. eu acho que é uma coisa impossível. I think it's something impossible. Quem não quer Who does not want ter um Deus desse to como seu have a Senhor? God like this as their Lord? Eu creio que a coisa principal que eu aprendi no caminhar de todo esse estudo I think the main thing I learned in the study é que ter a mente de is Cristo that to have the mind of Christ envolve uma luta diária. involves a daily struggle. E a vitória, And victory ela não é uma coisa a ser alcançada, is not something to be reached, mas sim passos a seguir. but instead being steps that are taken. E que para o cristão espiritual, And that for the spiritual Christian, a vitória não é um acontecimento. victory is not something that simply happens. A vitória Victory é quando o vitorioso is when the victorious habita em nós. abides in us. Eu estava vendo o testemunho da Marisa, I was seeing da the Marina, Marina's testimony, e é exatamente isso. and that's what it is. Porque a gente olha, as coisas são tão Because difíceis, sometimes né? we look at difficult situations, Mas a vitória but victory habita em nós. abides in us. Então eu gostaria de fechar com um So I'd like to versículo close que me with marcou a muito, verse that touched me very much, que é 1 João which is 5, 1 John 5, 4 e 5. verse 4 and 5. E diz assim: And it says, todo aquele que é nascido de Deus anything which comes from God vence o mundo. is able to overcome the world. E esse And the power é o triunfo que vence o by mundo. which we have overcome the world is A nossa our fé. faith. Quem é que pode vencer o mundo? Who's able to overcome the world? Somente But a the pessoa que crê que Jesus Cristo Has é o faith Filho de Deus. that Jesus is the Son of God. Foi incrível mesmo toda a jornada, todo o ensino, This todo o was an aprendizado. awesome journey and learning. Nós ainda estamos com uma turma We por still terminar, have a class that's about to end, é a turma de segunda-feira, which is the né? Monday class, Mas nós queremos terminar o quanto antes. and we're going to try E eles vão to estar aqui fazendo end tudo it isso que eles fizeram, né? as fast as possible. They're going to be doing what we're doing here. É muito fácil às vezes a gente falar, It is easy sometimes for us to say, eu sou positivo. "Oh, I'm a positive person." Quando você responde às vezes com firmeza. E When you respond with firmity, with, Mas na verdade with nós strength. estudamos durante esse tempo But we've been studying que uma atitude, uma palavra, an attitude, an action, a word ela tem sinônimos, has synonyms. ela tem um antônimo, contrário, It has what's the opposite, e ela tem o que pode ser o quê? and Uma it has what it can be, distorção. the distortion. A pessoa às vezes fala, Sometimes people say, eu sou forte para falar. "Oh, I speak
strongly. ela é sem educação. No. They have no manners to speak. They're É rude. rude para They're falar. rude. Às vezes a pessoa fala, Sometimes people may say, não, eu não gosto de polêmica. I don't like to be controversial. Não, No. ela é uma covarde. No, the person's cowardly. É uma pessoa covarde. It's a cowardly Jesus person. nunca escapou de nada disso. Jesus never escaped any of that. O que nós aprendemos e o que nós cremos? What do we learn and what we believe? Que andar com Jesus That walking with inteiramente de Jesus Cristo and having the mind of Christ é uma consequência. is a consequence. E nós precisamos aprender. And we need to learn. Eu conto uma experiência sempre para vocês. I always tell you an experience I had. É muito difícil saber não conhecer um lugar aqui. It's difficult for me not Quanto to be mais able hoje com to GPS ficou mais fácil ainda, know né? places. Today we have GPS, but I know my way very well around these Mas areas. às vezes eu discuto com GPS. But sometimes I'll argue with my GPS. O que eu falei, um pastor estava saindo de Cape Cod There was a pastor who was leaving Cape para Cod, indo para Nova York. going to New York. Eu peguei e falei, pastor, o senhor me dá as And he direções? said, Pastor, can you help me out? I need directions. Eu falei, ok, você saindo de Cape Cod, Okay, I said, you leave Cape Cod, você vai pegar a 495 you take e 495, talvez o mais fácil para você é você pegar a 95 and the easiest thing will be for you to take 95 e ficar nela direto até Nova York. and go all the way to New York on 95. Quando você passou 1h30 mais ou menos, About an hour and a half went by. falou, pastor, I said, Pastor, eu estou vendo aqui uma placa, I'm seeing a sign está escrito aqui Maine. that says Maine. That's the opposite way. That's going up. Ou seja, ele pegou Meaning, parte da informação, he took part of ele the escutou information. parte da direção. He took part of the directions. Assim vive a maioria dos cristãos. And a lot of Christians, its majority really live this way. Eles vivem com parte do conhecimento daquilo que Deus tem. We live with part of the knowledge of what God has. Quando nós sentamos e abrimos a Bíblia, But abrimos when todas you as coisas, sit, you open the Bible, you discuss these things, nós aprendemos we learn como ter a mente de Cristo. how to have the mind of Christ, Como criar esse relacionamento com how to Jesus. create this relationship. Foi difícil? Foi difícil. Não é muito Was it fácil. difficult? Yeah, it's not easy. Você tem que pagar um preço. You need to pay a price. Você sair depois de um dia de cansaço For you to go after a day of hard work e aguentar essa figura falando 1h e 15, and take me speaking for about an hour and 15 minutes, é só para os fortes. it's only for the strong. Mas nós conseguimos. The food makes up for it, Pastor. Mas nós conseguimos fazer. But we are able to do it, E nós conseguimos aprender. and we're able to learn, Nós conseguimos decorar um pouco mais a palavra de Deus. and we're able to memorize a little bit more of the Word of God. E não é só o conhecimento do que nós aprendemos, And it's not only the knowledge of what we learn, é aquilo que também nós damos no curso. it's what we give in the course. Nós não sabemos tudo. We don't know it all, E há muita contribuição que se and there's a povo lot dá of pra gente. contributions that people bring into it as well. Agora, Now, quando nós nos relacionamos num campo desse de estudo, when we relate with each other in a field of study, nós ficamos expostos também. we are also exposed, E há muita gente que não quer ficar and exposto. there are many people that don't want to be exposed. E há pessoas que muitas vezes desistem, There are people that give up porque você tem que fazer o exercício. because you have to do the exercise. E eu sou muito chato com isso, And I'm very annoying with this porque eu quero que você chegue corretamente em Nova York. because I want you to get to New York correctly. Então eu quero te dar detalhes. So I want you to get the Eu quero que details. você aprenda os detalhes, I want you to learn the details para você não cometer nenhum equívoco na sua vida. for you not to make mistakes in your life. Eu sou um professor exigente. I am a very demanding teacher. E quando eu passo esse certificado para a mão deles, And when I pass the certificate to their hands, eu sei o quanto que eles sofreram na I minha know mão. how much they suffered in my hands. Eu sei, I know porque eu fui muito bravo com eles. because I was very demanding. Eu fui exigente com eles. Very demanding. Assim eu sou com todas as turmas. And I am with everyone. Nós não estamos ali para brincar. We're not there to joke Nós around. estamos ali para ter a nossa vida We're there transformada. to have our lives transformed. E transformação exige esforço. And transformation Não é para requires qualquer um. you striving. Eu não recrimino aqueles que às vezes não se envolvem, Those who don't get involved, I don't mas eu aplaudo aqueles que se envolvem. I'm not upset with them, but I'm very pleased with those who Tem do sido get involved. experiências fantásticas. It's been great experiences. E ter a mente de Cristo And having the mind of foi uma das Christ experiências mais fantásticas que a was gente one of the passou. most fantastic experiences we had. Realmente, Truly, nós podemos aprender, we can learn, ter a oportunidade de ser transformado have the opportunity to be transformed, e caminhar juntos. and walk together.